Cuba sempre foi um mistério para o mundo. De um lado, ruas charmosas, carros clássicos dos anos 50, música pulsando em cada esquina e um povo acolhedor. Do outro, filas para comprar comida, prateleiras vazias, repressão política e uma economia que mal se sustenta. Hoje, a ilha está sucateada. Quem anda por Havana se depara com prédios em ruínas, gente lutando para sobreviver e um futuro que parece cada vez mais incerto. E essa realidade não é exagero. Aqui no canal, já mostramos de perto como vivem os cubanos nesse cenário de pobreza e escassez no vídeo. O que acontece em Cuba, que assusta a cubanos e estrangeiros. Então, depois de assistir esse aqui, não deixe de conferir e se preparar para uma realidade que muita gente nem imagina. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Você já se perguntou como era Cuba antes de Fidel Castro? Já se perguntou como essa ilha, que já foi sinônimo de riqueza e glamour, acabou afundando em crise e isolamento? Hoje, vamos mergulhar no passado esquecido de Cuba e revelar o que ninguém te conta sobre a época em que a ilha era um dos lugares mais luxuosos do planeta. Cuba é a maior ilha do Caribe, com cerca de 110 mil quilômetros quadrados e uma localização que sempre despertou interesse. Afinal, está a apenas 150 quilômetros da Flórida, o que fez dela um ponto estratégico e cobiçado ao longo da história. Mas não é só a posição geográfica que chama a atenção. O país é cercado pelo Oceano Atlântico ao norte e pelo Mar do Caribe ao sul. Tem um solo fértil e um clima tropical que sempre favoreceram a produção de tabaco e cana-de-açúcar. Isso encheu os bolsos de muita gente e garantiu por anos um fluxo constante de riqueza, principalmente nos luxuosos cassinos e hotéis de Havana. Hoje, quando se fala de Cuba, a imagem mais comum é a de um país parado no tempo, com ruas decadentes e uma economia aos trancos e barrancos. Mas o que poucos sabem é que antes de 1959, Havana era sinônimo de luxo, sofisticação e noites intermináveis de glamour. A pergunta que fica é: como um lugar que já brilhou tanto caiu em crise e isolamento? A resposta está em sua história, e é exatamente isso que vamos desvendar agora. Para entender o que Cuba era antes da chegada de Fidel, vale voltar um pouco no tempo. Tudo começou em 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo. A ilha logo se tornou um ponto estratégico para expedições espanholas e o comércio de riquezas com a Europa. Mas, como em tantas outras partes das Américas, esse descobrimento veio acompanhado de devastação. A população indígena foi dizimada por doenças trazidas pelos europeus e pela exploração extrema. Com o passar dos séculos, Cuba encontrou sua força econômica no açúcar e no tabaco, dois produtos que fizeram a ilha prosperar e atrair investimentos. Mas essa riqueza veio com um custo brutal. Milhares de escravizados africanos foram trazidos à força para trabalhar nas plantações, criando uma sociedade marcada por desigualdades. De um lado, aristocratas cubanos enriquecendo com exportações; do outro, indígenas e escravos sobrevivendo em condições desumanas. No final do século XIX, o desejo de independência cresceu, e figuras como José Martí lideraram a luta contra o domínio espanhol. Martí se tornou um ícone da resistência e chegou a morrer em combate em 1895. Mas a independência só veio em 1898, e com um detalhe, foi conquistada com a ajuda dos Estados Unidos. Cuba oficialmente e teoricamente se tornou uma república em 1902, mas essa independência veio com um asterisco enorme, e convenhamos, não era uma independência de verdade. Os Estados Unidos mantinham o direito de intervir nos assuntos da ilha sempre que achassem necessário, garantindo que seus interesses por lá nunca fossem ameaçados. Ou seja, saíram das garras espanholas para cair nas garras estadunidenses. E claro, não demorou para o dinheiro yankee começar a moldar a economia cubana. Empresas dos Estados Unidos passaram a dominar setores estratégicos, principalmente o açucareiro e o turismo, e Havana virou um dos destinos mais cobiçados do mundo. E isso foi ótimo. Pelo menos para alguns. Se tem algo que chama a atenção quando se fala da Cuba pré-revolução, é o glamour de Havana. Nos anos 50,
A capital vivia um boom turístico impressionante. Cassinos luxuosos, hotéis gigantes, mansões e carrões desfilando pelas avenidas eram cena comum. Turistas endinheirados dos Estados Unidos e até astros de Hollywood enchiam os clubes, atraídos por um destino exótico, próximo de casa e, principalmente, sem as restrições que existiam em algumas cidades norte-americanas, onde jogos e bebidas eram proibidos em certos períodos. E Havana sabia como receber esse público. Hotéis ultramodernos, restaurantes de alto padrão, boates que entraram para a história e cassinos onde as roletas rodavam sem parar. Tudo isso à beira de um mar azul turquesa que deixava qualquer um de boca aberta. O apelido de Las Vegas do Caribe não surgiu à toa. Havia tantos cassinos que a máfia norte-americana acabou se instalando por lá, movimentando fortunas. Gangsters como Meyer Lansky se tornaram figuras influentes nos bastidores da ilha, nutrindo relações próximas com o governo cubano. E por falar em máfia, aqui no canal já contamos uma história que envolve ninguém menos que John Kennedy e Frank Sinatra, mostrando o lado sombrio e pouco divulgado de Las Vegas. Então, se quiser saber mais sobre como o crime organizado influenciou não só Cuba, mas também os bastidores dos Estados Unidos, não perca o vídeo. O lado sombrio de Las Vegas, a cidade mais pecadora do mundo. Mas voltando para Cuba. O bairro do Vedado, por exemplo, era um verdadeiro símbolo dessa era dourada. Ruas arborizadas, edifícios Art Deco e mansões que lembravam as construções de Miami. Famílias da elite construíram verdadeiros palacetes inspirados na arquitetura europeia, enquanto a classe alta cubana frequentava bailes de gala, clubes exclusivos e campos de golfe. Se hoje os turistas acham um charme ver carros antigos rodando por Havana, naquela época, esses carros eram o que havia de mais moderno. A ilha tinha a maior frota de automóveis per capita da América Latina e ostentava um dos melhores índices de desenvolvimento da região. Não era só na ostentação que Cuba se destacava. Dados da época mostram que o país estava entre os líderes latino-americanos em renda per capita, consumo de carne bovina e número de televisores por habitante. Para muitos, era um modelo de sucesso. Mas essa era apenas parte da história. A frase, "quando a maré sobe, todos os barcos flutuam", não se aplicava a Cuba. Na prática, a maré alta só beneficiava um setor da população. Enquanto uns viviam no luxo, muitos sequer conseguiam sair da pobreza, principalmente no interior do país, onde as desigualdades eram gritantes. E foi nesse contraste entre riqueza e miséria que o terreno começou a ficar fértil para um movimento que mudaria para sempre o destino da ilha. Se no centro de Havana as elites festejavam até o amanhecer, o interior do país contava uma história completamente diferente. Muitas famílias viviam em casas de madeira, sem eletricidade, sem água potável e sem acesso a serviços básicos, dependendo das colheitas de cana-de-açúcar para conseguir algum dinheiro. O brilho dos cassinos de Havana contrastava com vilarejos esquecidos, onde médicos e professores eram raridade e comida era um luxo. Para se ter ideia, o analfabetismo nas zonas urbanas era inferior a 12%, mas no campo, esse índice ultrapassava 40%. A desigualdade era gritante. Em várias regiões, a mortalidade infantil era alarmante e mulheres grávidas enfrentavam grandes riscos durante o parto, pois não havia hospitais próximos ou estrutura mínima de saúde. O mais irônico? Cuba ostentava números impressionantes em desenvolvimento para a época, mas isso só valia para quem estava do lado certo da moeda. A elite cubana e os empresários estrangeiros lucravam horrores enquanto os camponeses permaneciam estagnados na pobreza. Era um cenário de extremos, onde a classe média urbana começava a se questionar até que ponto o modelo econômico vigente era sustentável. Afinal, como um país podia ter cassinos milionários e, ao mesmo tempo, crianças crescendo sem escola? E não era só a desigualdade que irritava a população. A corrupção política estava em níveis surreais. O governo era um verdadeiro balcão de negócios para quem tinha dinheiro e influência. Políticos, empresários e mafiosos dividiam os lucros de cassinos e empreendimentos turísticos, enquanto o povo assistia, impotente, à farra dos poderosos. O resultado? Um clima de insatisfação crescente que cedo ou tarde explodiria. Se tem um nome que ajudou no cenário de hoje,
O de uma Cuba falida foi o de Fulgêncio Batista. Batista governou Cuba democraticamente nos anos 40, mas, em 1952, aplicou um golpe de Estado, cancelando eleições que poderiam renovar a política do país. A partir daí, governou como ditador, apoiado pelos militares, pelos empresários e pelos Estados Unidos, que viam nele um aliado confiável para seus interesses na ilha. Só que sua permanência no poder veio acompanhada de uma carga explosiva de corrupção e autoritarismo. Batista e sua cúpula enriqueciam absurdamente, enquanto o povo seguia com dificuldades básicas. E os cubanos perceberam isso. O governo Batista se tornou sinônimo de acordos escusos, repressão e favorecimento dos mais ricos. Enquanto ele mantinha apoio de setores influentes, a classe média urbana e os camponeses pobres passavam a vê-lo como o principal obstáculo para qualquer mudança real. E os Estados Unidos? Faziam vista grossa. Afinal, suas empresas estavam lucrando com a economia cubana. Os cassinos seguiam movimentando dinheiro e o turismo continuava a crescer. Mas nos bastidores, o descontentamento popular estava virando uma bola de neve. Foi nesse contexto que surgiu um jovem advogado inconformado, um tal de Fidel Castro. Fidel Castro era um jovem advogado de classe média, formado pela Universidade de Havana, e logo se destacou por sua oposição ao governo de Batista. Em 1953, liderou o ataque ao quartel Moncada, que fracassou e o levou à prisão. Foi ali que ele percebeu que tentar mudar Cuba dentro da legalidade não funcionaria. Após cumprir parte da pena, Fidel foi para o exílio no México, onde começou a planejar uma revolução armada. Foi lá que se juntou a figuras que também se tornariam símbolos dessa luta, como o argentino Che Guevara e Camilo Cienfuegos. O grupo voltou para Cuba em 1956 a bordo do iate Grama e se refugiou nas montanhas da Sierra Maestra, onde começou a guerrilha contra o governo Batista. No começo, o grupo era pequeno e desorganizado, mas foi crescendo à medida que prometia justiça social, reforma agrária e combate à corrupção. E essas promessas encontraram ouvidos atentos entre os mais pobres. Para muitos camponeses, se aliar a Fidel era uma chance de escapar da miséria. Enquanto isso, o governo Batista tentava conter a revolta, mas sua popularidade despencava. A oposição crescia até entre setores urbanos que antes eram indiferentes ao problema. E os Estados Unidos? Começaram a se incomodar. Batista, que antes era útil, já não conseguia controlar a crise e passou a ser visto como um ditador brutal e ultrapassado. A mídia começou a dar mais espaço para a guerrilha de Fidel. Em Cuba, a televisão e o rádio, que eram extremamente desenvolvidos para a época, ajudaram a espalhar a narrativa da revolução. O carisma de Fidel crescia a cada discurso. E então, em janeiro de 1959, Batista percebeu que não dava mais. Fugiu de Cuba. Uma semana depois, Fidel Castro entrava triunfante em Havana, sendo recebido como herói. Quando Fidel assumiu o poder, a promessa era de um governo democrático e estável. Mas a revolução logo seguiu um caminho inesperado. Fidel não apenas se manteve no poder, como criou um regime de partido único, onde só havia espaço para quem concordasse com a revolução. Seu lema dizia tudo. Dentro da revolução, tudo. Fora da revolução, nada. E quem discordava acabava exilado, preso ou até mesmo fuzilado. Líderes que haviam lutado ao seu lado foram perseguidos e eliminados. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Camilo Cienfuegos, que desapareceu misteriosamente em 1959, em um acidente de avião nunca esclarecido. Outro exemplo foi Huber Matos, um dos comandantes da Revolução, que foi preso e condenado por discordar do autoritarismo de Fidel. Mas nada se compara ao caso Ochoa, em 1989. O general Arnaldo Ochoa era um dos mais respeitados líderes militares cubanos, mas foi condenado e executado sob a acusação de envolvimento com o tráfico de drogas. Muitos dizem que a real intenção de Fidel era eliminar um rival político e livrar a própria pele de acusações que envolviam o governo cubano com o cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Ou seja, no final ele não foi tão diferente do ditador que o antecedeu, não é? Se a situação em Cuba já era tensa,
A briga com os Estados Unidos só colocou ainda mais fogo na panela de pressão. Fidel transformou a ilha em um estado comunista e se aliou à União Soviética, o que irritou profundamente o governo norte-americano. Mas a verdade é que os próprios Estados Unidos ajudaram a empurrar Cuba para os braços dos soviéticos. Logo depois da Revolução, Washington já estava incomodada com a queda de Batista, seu antigo aliado. E a situação piorou quando Fidel começou a nacionalizar empresas e implementar reformas agrárias que batiam de frente com os interesses econômicos norte-americanos na ilha. A resposta dos Estados Unidos foi radical. Em janeiro de 1961, romperam oficialmente as relações diplomáticas com Cuba. Mas eles não pararam por aí. Em abril do mesmo ano, a CIA apoiou um grupo de cubanos exilados para tentar invadir a ilha e derrubar Fidel. Esse episódio ficou conhecido como a Invasão da Baía dos Porcos. O plano: chegar de surpresa, tomar pontos estratégicos e forçar um levante interno contra Fidel. O que aconteceu? Um fiasco. O governo cubano soube da operação com antecedência, neutralizou os invasores e ainda usou o ataque como propaganda para fortalecer sua própria autoridade. Foi um tiro no pé dos Estados Unidos e, a partir daí, a tensão escalou ainda mais. Logo depois, veio a crise dos mísseis em 1962, quando os soviéticos tentaram instalar armas nucleares em Cuba, praticamente na porta dos Estados Unidos. O mundo segurou a respiração, mas no fim, um acordo secreto entre Washington e Moscou evitou o pior. Mesmo assim, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico que dura até hoje, e a partir daí, Cuba ficou isolada do Ocidente e passou a depender inteiramente da União Soviética para sobreviver. Enquanto isso, a CIA não desistiu de acabar com Fidel. Foram centenas de tentativas de assassinato, que iam desde envenenamento até charutos explosivos. Nenhuma delas funcionou. Fidel não só sobreviveu a todas, como ainda usava essas tentativas para reforçar seu discurso de resistência contra o imperialismo. Mas havia um problema sério. Toda a economia cubana estava ancorada na ajuda soviética. E então veio o golpe final. Em 1991, a União Soviética desmoronou. Sem seu principal parceiro comercial e sem apoio financeiro, Cuba entrou no chamado Período Especial, uma das piores crises da história do país. A comida ficou escassa. O petróleo praticamente sumiu. Apagões viraram rotina e a população enfrentou anos de dificuldades extremas. Fidel sobreviveu a essa fase crítica, mas Cuba nunca mais foi a mesma. Décadas depois, quando se fala em Cuba antes de Fidel, a verdade é que não existe uma única versão dos fatos. E no fim, ambos os lados têm sua parcela de verdade. Se você perguntar a um exilado cubano que viveu a juventude em Havana, ele pode descrever um mundo de glamour e sofisticação. Cassinos lotados, carrões americanos desfilando pela orla, espetáculos de primeira no Tropicana e aquela sensação de liberdade pessoal. Agora, pergunte a um camponês que vivia no interior da ilha. A história será completamente diferente. E é justamente essa disparidade que ajuda a explicar como Fidel e seus guerrilheiros conseguiram tanto apoio em tão pouco tempo. Se o regime fosse tão maravilhoso para todos, dificilmente uma revolução ganharia tanta força, concorda? Não existe um único culpado nessa história, mas sim décadas de decisões políticas, embates internacionais e escolhas que moldaram o destino da ilha. E agora me conta, você já conhecia essa história toda? Já tinha ouvido falar dessa Cuba glamurosa e cheia de contrastes antes de Fidel? Deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. Se curtiu essa jornada pelo passado da ilha, fique com a gente. Inscreva-se no Belo Mundo, ative as notificações e acompanhe nossas próximas explorações por destinos fascinantes e realidades que impressionam. Obrigado pela companhia e até a próxima aventura.